Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Rafa e a aula dessa semana é escada por croquis. Esse tema chegou até mim através de alguns alunos que questionaram esse comando, escada por croquis. Alguns não entenderam exatamente o passo a passo da escada, não conseguiram fechar o comando. E aí eu vou trazer aqui nessa aula uma explicação bem detalhada para que você nunca mais tenha dúvida, tá bom? Então, o exemplo de hoje é essa escada, tá? Aqui é um DWG, mas a gente vai esconder o DWG porque a gente quer fazer, né, em Revit. Então, a gente vai fazer aqui essa escada exatamente nesse desenho, tá? Desse projeto. Então, apresentando vocês o desenho, tá? Eu vou ocultar aqui o DWG que a gente vai fazer sem o DWG por baixo, tá? Porque eu quero que vocês aprendam o conceito da ferramenta, tá? Entendendo esse conceito, vocês vão aplicar em qualquer formato de escada, tá bom? Então, vamos lá. Aqui no menu Arquitetura, a gente tem o comando escada. Quando a gente entra nesse comando, a gente já tem as principais escadas, né? O estilo reto, espiral, espiral por centro, em leque, em U, esses formatos tradicionais, né? Mas a gente quer focar agora no criar croquis, que aí a gente consegue, ó, por exemplo, ali na imagem, a gente consegue estabelecer diversos formatos de escada aqui por croquis. Ele é um formato mais livre, eu gosto muito de trabalhar com ele. E aí a gente vai selecionar por croquis. Aí ele vai entrar numa outra edição, né? Para a gente desenhar esse croquis. E, gente, a primeira dica é essa. A escada por croquis, ela é feita em 3 partes, tá? A parte limite, espelho e caminho da escada. Então, a gente vai fazer passo a passo, tá bom? Então, o primeiro item, né, o primeiro passo, é a gente entender como funciona o limite da escada, tá? Então, você vai clicar aqui no limite, tá bom? Vai clicar aqui em linha. E como que é o raciocínio do limite? É a gente entender a extremidade da nossa escada, tá bom? É basicamente a gente enxergar ali a largura, né, do nosso degrau. Então, a gente sabe que a nossa escada aqui, né, de uma parede a outra. Então, o limite é exatamente a extremidade do degrau. Então, eu sei que um degrau, ele vai começar para cá, né? Então, eu tenho que fazer toda a volta aqui da minha escada, tá? Com limite. Tá vendo que ela é uma linhazinha verde, tá? Vou fechar mais ou menos até aqui, tá? E aí, por exemplo, esse é o limite de um degrau. A outra ponta, né, do degrau, ela vai parar justamente aqui, ó. Então, nessa pontinha aqui. E aí, eu vou fazer o contorno até aqui ao meio, tá? O fechamento aqui das pontas, né, dessas extremidades, por exemplo, essa linha aqui, ó, vou até tirar aqui as linhas finas, tá vendo que apareceu uma linha bem espessa verde, tá? Esse é o limite da minha escada. Então, por exemplo, o limite desse degrau, ele não pode encostar com o outro, por isso que eu deixei aberto, tá? Porque a gente vai fechar esses limites com o espelho, tá? Com o degrau. E aí que entra a segunda parte de escada por croquis. Então, eu vou habilitar aqui linhas finas de novo, para não me atrapalhar. E aí, o Revit, ele até te dá uma cola, tá vendo, ó? 0 criados, os espelhos do degrau, 16 faltando. Então, significa que eu vou fazer uma escada de 16 degraus e eu não criei nenhum ainda. Eu vou criar a partir de agora. Então, eu venho aqui em espelhos, ó. Segundo passo, você vai clicar em espelhos, tá? Tá vendo que ficou selecionado? Veja. Quando eu seleciono, por exemplo, limite, ó, ele fica o limite selecionado. Então, presta muita atenção nisso. É aqui que eu vejo que os alunos cometem os erros, tá? De não prestar atenção em onde você está selecionando o comando. Selecionou o espelho, vem aqui com o comando linha mesmo. E aí, você vai unir essa ponta do limite com a outra ponta desse limite aqui, tá? Eu vou até... Esse limite aqui, o verde, tá? A gente precisa alinhar, tá? Senão ele vai ficar aqui, ó, um degrau um pouco tortinho, né? Então,
Vamos aqui, ó, alinhar certinho. E aí, essa linha, essa extremidade da linha verde, que é o limite, ele precisa encontrar com o primeiro degrau. Então, veja que o meu Revit já está dizendo 1 criado, 15 faltando. Então, agora a gente vai criar mais espelhos para fechar aqui esses 15 faltando. Então, perceba que a gente saiu do comando. Então, você, de novo, vai clicar em espelho e agora vai desenhar as linhas aqui para completar, né, esses 15 degraus. Então, a gente pode até usar o comando offset para facilitar a nossa vida. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, no deslocamento, que é o offset também. Aqui o deslocamento é a largura desse degrau. O meu vai ser de 28 centímetros, mas se o seu é de 30, 29, você troca aqui esse deslocamento, tá? Com o comando offset, eu vou chegar aqui bem próximo da minha linha do degrau. Perceba que apareceu uma linha tracejada, tá? Onde aparece a linha tracejada é a direção do seu degrau que você vai criar. Então, muita atenção na direção, tá? Perceba, a linha tracejada apareceu na direção que eu preciso, aí você dá um clique. E aí, ela criou outro degrau. E aqui, ó, 14 faltando. Então, o Revit, ele já te dá essa colinha para ver se você já está acertando esse comando. E aí, eu vou continuar aqui, ó. Vou criar mais um degrau, ó, 13 faltando. Vou criar mais um para cá e de acordo lá com o projeto, né? Aqui vai ter um patamar. Então, eu vou criar agora outro espelho. Eu não vou continuar criando o offset. Eu vou clicar de novo em espelhos. Vou pegar aqui o comando linha. E aí, eu vou fechar aqui, ó. Porque esse patamar, ele vai contar como um degrau, tá? Então, aqui, ó, 11 faltando. Agora, eu pego o comando offset de novo para dar o deslocamento, tá? Mais um para cá. Ó, percebo a linha tracejada. Sempre muita atenção na linha tracejada, porque se você for para o lado oposto, a linha tracejada, né, aqui para o outro lado, sentido oposto, aí a escada vai dar errado, tá? E não vai fechar o seu desenho. Então, muita atenção nesse comando. Cliquei para cá, cliquei para cá. Então, ó, eles já faltam 8. Então, vou pegar aqui de novo o espelho, tá? Porque o offset, ele não vai entender que tem que fazer essa virada. Então, eu tenho que desenhar manualmente daqui para cá. Aí, agora sim, eu pego o comando offset de novo. Vejo que tá com o deslocamento 0,28. E termino aqui, ó, esse desenho nessa lateral, tá? Então, faltam 4. Vou pegar de novo o comando espelho para desenhar manualmente do limite da escada até o limite da outra ponta, né? Lembrando que os limites são as linhas em verde, tá? E essa linha aqui em preto, né? É a linha de espelho. Clica aqui de novo no espelho, ó, offset 28, e aí eu vou terminar aqueles, ó, agora faltam 2, 1, 0. Então, fiz aqui 16 degraus, falta 0, é isso que a gente quer. Agora, o grande lance, pessoal, a gente ainda está na etapa número 2, tá? Essa linha verde, a linha do limite, ela sempre tem que terminar junto com o degrau. Então, não adianta você deixar essa linha de limite, que é a linha verde aqui no meu caso, ó, ultrapassando o degrau ou, né, solta aqui, né? Com 2 aqui degraus faltando. A gente tem que fechar o desenho. Então, qual que é o grande segredo da escada por croquis? É a linha de limite encontrar aqui, ó, com o primeiro e último degrau. Então, por exemplo, o primeiro degrau, ele está encontrando aqui, ó, com a linha limite dos dois lados. E aí, a gente faz a volta, aí o último degrau precisa fechar o limite, tá bom? O que eu percebo muito é erros que, né, já vi por aí. Desenhar a escada toda com linha de limite, ou seja, fazer todas as linhas com limite, até mesmo o degrau, aí vai dar errado. Ou então, a linha de limite encostar aqui na outra. Então, perceba que o primeiro degrau, ele tá encostando na linha de limite do começo e do fim. Isso aqui vai dar errado,
tá? Então, tem que sempre juntar aqui certinho. Outro erro também é que, por exemplo, deixar aqui um pouquinho de limite sobrando, tá? Ó, por exemplo, ele nem tá deixando, ó, aqui, ó. Às vezes tá desatento, né? Deixou aqui um pedacinho da linha de limite sobrando. Isso não pode, tá? Esses são os maiores erros para você nunca mais cometer. Quando você checou, né, que o seu primeiro degrau tá fechando aqui com o limite e o último também, aí a gente vai para o terceiro e último passo. Na verdade, o terceiro passo, né? O último passo é depois multiplicar. Mas, para desenhar essa escada, você vai vir aqui, ó, caminho da escada. Então, a gente tem o passo limite, que é a linha verde, espelhos, né, que a gente fez aqui degrau a degrau, e caminho da escada. Caminho da escada, você vai clicar, e aí a gente tem que dizer para o Revit o caminho que vai percorrer, tá? Então, a gente vem aqui, ó, bem no comecinho, e aí, numa linha contínua mesmo, ó, eu vou fazendo todo o caminho da escada e paro aqui, ó, no último degrau, tá? Quando eu finalizei esses 3 passos, eu venho aqui em concluir o modo de edição, tá? Ele vai dar o croquis para você, tá? Para você concluir de novo. Então, primeiro, eu vou checar aqui, ó, se tá na direção correta. Se, sem querer, a direção da sua escada for o contrário, né? Você vem aqui, ó, em ferramenta, inverter, tá? Então, por exemplo, começa a escada aqui no degrau 1 e ela sobe até o 18. Se for ao contrário, você vem aqui em inverter e aí ela vai começar aqui, ó. Na verdade, é aqui, ó, inverter. Agora sim. Começou ali do 1, tá? E vai até o último degrau lá, tá? Que é o 16. A gente vai agora concluir o modo de edição, tá? E ele criou a escada, tá? Ela tá aqui, ó. Deu certo, não deu nenhum erro, é isso que queremos. Então, quando a escada deu tudo certinho, não apareceu nenhum aviso. Se você concluir aí a escada e o Revit começar a apitar e dar sinal de erro, de atenção, é porque você fez algum passo a passo ali que requer mais atenção, tá? Então, criei aqui a escada. Vamos dar uma olhada no 3D, ó. Aqui tem a escada. No meu 3D, ó, eu criei a escada apenas no primeiro pavimento, no térreo, tá? Então, deu certinho ali, ó. Ela começa aqui, ó, sobe, tá com caixa de corte, tá? Pra gente enxergar. E ela vai aqui até o outro pavimento. Rafa, como eu faço para multiplicar, né? Para fechar aqui a aula de escada. Para multiplicar, pessoal, a gente precisa de uma vista de elevação ou corte para selecionar os níveis. Então, eu vou aqui em térreo, eu vou traçar um corte bem aqui na minha escada. Aí, eu vou entrar no corte, tá? Vou até colocar aqui em visibilidade alta para a gente enxergar a cor. Então, eu tô aqui com a minha escada, tá? E agora, você clica na sua escada e vem aqui, ó, em selecionar níveis. Quando eu clico nesse comando, eu vou selecionar todos os níveis que eu quero multiplicar a escada, tá? Seleciona, enfim, se a sua escada vai até caixa d'água, enfim, até nível 30, 50, você vai selecionando tudo assim, ó, tá? E concluir o modo de edição. E aqui no 3D a gente consegue visualizar, ó, a escada em todos os pavimentos. Aqui só realmente se atentar a esses 3 passos, tá? O mais crucial é ali a linha de limite encontrando ali com o degrau, né? Primeiro e último degrau. E esse aqui é um exemplo de modelo de escada, mas ela pode se aplicar, né, em vários formatos, tá bom? Se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que a gente está lendo, a gente está respondendo aí com vídeo, né? Se sua pergunta for em comum de todos, a gente grava um vídeo explicando, tá bom? Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal. E para saber mais informações sobre a formação Inova BIM Autodesk, que é a nossa formação completa com certificação Autodesk para você desenvolver do zero e se tornar especialista na área de BIM, link na descrição, coloca teu nome na lista de espera, eu te vejo lá.